Está no ar o Diário Econômico PicPay. Economia e mercados em 5 minutos, para você começar bem o dia. Uma parceria entre o PicPay e o Canal Rural. Olá, bom dia! Hoje é quarta-feira, dia 15 de janeiro de 2025 e esse é o seu Diário Econômico PicPay. Agenda fraca, mercado fraco. Ontem foi assim, com muita dificuldade, puxado por bancos, o índice Bovespa conseguiu manter os 119 mil pontos, com uma alta de 0,30%, mas passou o dia no 118. O dólar, segunda queda consecutiva frente ao real, ontem com menos 0,84%, deixando a moeda brasileira nos R$ 6,04. Os DIs fecharam em queda na curva depois de um susto pela alta dos treasuries logo no início do dia, mas após a descompressão dos juros americanos, firmou queda nos vértices. Esse movimento de arrefecimento nos juros lá fora veio por conta do dado mais fraco do que o esperado registrado pelo PPI, inflação ao produtor nos Estados Unidos, que trouxe uma inflação de 0,2% na medição de dezembro, com o número do núcleo mantendo a estabilidade. Segundo a Capital Economics, o número modesto do PPI foi intitulado como encorajador. No entanto, nas palavras da consultoria, esses números mascaram saltos de preços em alguns componentes-chave que impactam diretamente o indicador preferido de inflação do núcleo PCE do Federal Reserve. Nós aqui acreditamos que a preocupação agora nas economias desenvolvidas está concentrada na resiliência da atividade, como mostrou os últimos dados divulgados. Ainda muito no consumo, movido pela renda. Então, concordamos que tem uma inflação que ainda não apareceu, mas a trajetória não é de aceleração, mas sim de continuidade da desaceleração lenta nas economias desenvolvidas. Ainda nos Estados Unidos, nesta terça-feira, o Departamento de Energia manteve sua previsão do preço médio do petróleo, o Brent, em 2025 em $74 o barril. Para 2026, o departamento americano prevê o Brent caindo para $66. A instituição também manteve previsão para o WTI na média de $70 o barril em 2025 e espera que os preços caiam para $62 em 2026. Essas projeções ajudam a inflação global, pois tiram uma possível pressão adicional de commodities ou contaminação, mas também indicam um potencial de crescimento menor de forma geral. Cenários adversos a esse podem acontecer por conta de uma escalada das tensões geopolíticas ou por uma pressão por parte da OPEP de seguir o plano de cortes na produção para diminuição de estoques, visando elevar os preços. As últimas negociações não tiveram sucesso nesse sentido. Agora, saindo das economias desenvolvidas, na China os bancos aceleraram a concessão de empréstimos em nível acima do esperado pelo mercado no final de 2024. A base monetária chinesa, o famoso M2, por sua vez, teve crescimento anual de 7,3% no mesmo período observado, ganhando força ante a alta de 7,1% de novembro, em linha com as projeções de economistas. Na Argentina, após os dados de inflação ao consumidor, o Banco Central ajustou seu crawling peg. Calma que eu vou explicar o que é. Basicamente, é um regime que as taxas de câmbio são determinadas pelo funcionamento regular do mercado, porém, dentro de limites previamente estabelecidos pelas autoridades monetárias. Assim, o BC da Argentina definiu em comunicado que, a partir do dia 1º de fevereiro, permitirá a desvalorização de 1% do peso argentino, o que até então era de 2%. A autoridade monetária explicou que a decisão reflete a consolidação da trajetória inflacionária nos últimos meses e a expectativa de continuidade de queda nos preços. Apesar do índice de preços ao consumidor de dezembro acelerar na medição contra novembro, passando de 2,4% para 2,7%, deixando a inflação argentina em 117,8% no acumulado de 2024. Bom, para hoje a agenda internacional traz uma bateria de dados e o assunto é inflação, com destaque para o CPI dos Estados Unidos, livro bege e mais dados monetários na China. Aqui no Brasil, ontem os destaques ficaram por conta de Brasília devido à agenda fraca. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o governo aguarda a aprovação do orçamento de 2025 para definir a ampliação da faixa de isenção do imposto de renda para a pessoa física e que a reforma da renda terá andamento após as eleições no Congresso. Segundo o ministro, a Receita Federal ainda está fazendo estudos para a proposta e que tudo será feito com compensação, para não incidir em descasamento de receitas e despesas.
Quando questionado sobre os vetos na reforma tributária, Haddad respondeu que as sugestões ainda não foram avaliadas pelo chefe do executivo e que até ontem a discussão era sobre a sanção do projeto de renegociação da dívida dos estados. Para hoje, a agenda doméstica conta com apenas os dados da PMS, a Pesquisa Mensal de Serviços, que deve registrar uma retração de 0,1% na medição de novembro, crescendo 3,8% contra o mesmo período de 2023. A nossa projeção final de 2024 para o setor de serviços é um crescimento de 3,4%. E para 2025, a nossa expectativa é de quase 4%. Isso porque esperamos um mercado de trabalho ainda forte, que por consequência também mantém o consumo das famílias aquecido. Amanhã trarei a análise completa do indicador aqui no nosso diário. Com aquela sorte de sempre, bom dia e bons negócios.